Crianças, bom dia, tudo bem? Vamos começar nossas atividades dessa quarta-feira. Nós vamos iniciar então com a nossa oração, para depois nós vermos quais matérias nós vamos fazer hoje, tá bom? Vamos lá? Mãos arrumadas então para a nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então vamos lá, crianças, nós vamos começar pela nossa matemática, tá? Vamos começar um capítulo novo, um assunto novo, muito bom, tá bom? Ó, página 138. Capítulo 8, nós vamos ver agora medidas 1, e depois temos a medida 2, tá bom? O prof vai ler essa parte aqui, então, essa partezinha amarela, vamos ver ali, ó. A queda d'água na cidade de Derrubadas, no Rio Grande do Sul, não impressiona pela sua altura, e sim por seu comprimento, é bem extensa, né? Essa cachoeira é considerada a mais extensa do mundo, olha que interessante. O Salto do Iacumã, com 1.800 metros de extensão, ela é bem comprida, né? Pertence ao Parque Estadual do Turvo, que mantém uma área de preservação de 17,5 mil hectares. Então, é o que nós vemos aqui na foto, tá? Ela é bem extensa, né? Bem extensa. Não é tanto pela altura, a altura é baixinha, né? Mas é pela extensão. E é isso que nós vamos ver agora, tá? Medidas. Então, ela é bem extensa, nós vimos lá 1.800 metros de extensão. E é isso que nós vamos ver agora, medidas de comprimento, tá bom? Página 140, olha, nós começamos ali o assunto. E nós vemos ali, crianças, que nós precisamos medir objetos, né? No nosso dia a dia, precisamos. E ao realizarmos essas medidas, nós precisamos de aparelhagens, nós precisamos de objetos para que a gente consiga fazer essas medidas, né? E quais seriam esses objetos? Dependendo do que nós formos medir, nós vamos utilizar objetos diferentes, tá? Por exemplo, se for medir tecidos, é fita métrica. Se for medir a altura de uma mesa, é o metro, que seria aquele metro que nós temos bem compridinho com as medidas escritas, né? Se formos medir, por exemplo, a altura de um prédio, é em metros também, da medida metros, mas não aquele fiozinho, né? Então, depende do que nós vamos medir, aí nós vamos ver o que nós precisamos para medi-lo, né? Aqui nós vemos, olha, um mapa e mostra a distância de uma cidade na outra, olha, de Fortaleza até Recife. De Fortaleza até Recife, uma linha reta, para que seja medido assim, né? E quando é de uma cidade para outra, né, nós medimos então essa distância em quilômetros, né? É uma medida que nós vamos estudar agora, que é a sigla dela, né? Olha aqui, é km, tá? Então, quilômetros, que seria o quê? Km. Vamos sublinhar ali, crianças, tá bom? Vamos sublinhar ali, olha. Para medir a distância entre duas cidades, utilizamos a medida quilômetro, ó. Sublinhado ali as 3 primeiras linhas, tá bom? E agora, se nós formos medir algo um pouco menor, vamos ver nas linhas de baixo, ó. Já para medir a altura de um prédio, por exemplo, não seria adequado utilizarmos essa mesma unidade de medida, de quilômetro. Nós vamos, então, utilizar outra unidade de medida, que seria metro, tá? Olha lá, sublinhando também, crianças, tá? Esse está em negrito, sobre quilômetros, para medida de distâncias maiores, para distâncias um pouco menores, olha ali, metro. Tá bom? Sublinhem também. Então, vamos lá. A unidade que vamos utilizar em cada medição vai depender do tamanho daquele objeto ou do que queremos medir, tá? Agora, nós temos unidades um pouco menores, olha ali, ó.
Então, vamos lá. Para pequenas medidas, geralmente utilizamos as unidades de medida milímetro, que é um pouco menor, e centímetro, tá? Centímetro um pouco menor, milímetro menorzinho ainda, tá? Olha ali, nós temos o exemplo de uma lapiseira 0,7, que seria o tamanho, a espessura, né? A circunferência do grafite que nós vamos usar. E é o que? 0,7 o que, ó? mm, que é milímetros, que é a menor medida, tá? Então, nós temos ali, olha, milímetro e centímetro. Então, aqui, olha, quilômetro, a abreviatura é km, aqui de metro, a abreviatura m, aqui de milímetros é mm e de centímetros cm. Aqui nós vamos sublinhar também, tá bom? Então, nós começamos pela medida maior, que seria quilômetro, que seria o km. Depois nós vamos para metro, que é um pouco menor, que seria m. Depois nós vamos para centímetro, que é um pouco menor que o metro, que é cm. E depois para milímetros, que é a menorzinha, que é mm, tá bom? Nós temos ali, olha, a sequência dela então, olha. Observe algumas equivalências entre unidades de medida de comprimento. Então, começando ali, olha, por 1 quilômetro é igual a 1000 metros, 1 metro é igual a 100 centímetros, e ali 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, essas medidas, crianças, é bom que nós saibamos, decor, tá? 1 quilômetro é igual o quê? A 1000 metros, tá bom? 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, vamos fazer o seguinte, vamos circular essas medidas, essas três, nós precisamos decorar, tá bom? Precisamos decorar, porque o quilômetro a gente sabe que é 1000 metros, tá? E essas todas as medidas nós precisamos decorar, ok? Por enquanto é esse assunto. Nós vamos agora fazer atividades. Página 141 de atividades, tá bom? Tudo sobre essas medidas. E sempre lembrando dessa equivalência aqui, tá? Não esqueçam. E depois nós vamos para a última atividade, que é a página 142, ó. Iniciamos com exercício, outro exercício. E por último, nosso material complementar. Tá? Aí nós vamos lá no fim do livro, olha, páginas 3 e 5, ali nós temos o início de uma fita métrica, nós vamos destacar então, tá? Vamos destacar, ó. E depois na 5 nós temos o final da fita métrica, que também vamos destacar. E vamos olhar, gente, direitinho, porque são pedacinhos, ó, pedacinhos. Nós vamos tentar montá-la colando um pedacinho no outro para formar o quê? Uma fita só. Enorme, tá? Que seria o quê? A nossa fita métrica, uma medida então, tá? Uma medida que teria o quê? Vamos ver onde que ela finaliza, olha. Finaliza no número 150, que é o final da fita, tá? Esse final que seria 1,5 metro, 1,5 metro. Começa ali, olha, no 1, que seria 1 centímetro, cadê? Aqui, ó, 1. Vai até no 12, vai aumentando, 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 até finalizar o quê? No 150, que é o tamanho da fita que nós temos. A fita que a costureira utiliza, o metro que o pedreiro usa para fazer as medições dele nas construções, tá? Inicia de 1 centímetro e vai até... ali nós temos a equivalência, né? Vamos ver a equivalência ali, olha. Cadê? Ó. A equivalência, ó. 1 metro, tá? 1 metro que quer dizer o quê? 100 centímetros. Então, vai até 1,5 metro. Então, vai 100 centímetros e mais 50, que seria 1,50, tá? Então, vamos fazer essas atividades para nós iniciarmos esse assunto de medidas, medidas de comprimento. Então, vamos rever as páginas, ó. Iniciando o capítulo 138 e 139, ok? Depois nós vamos ali para o assunto em si, na página 140, não esquecendo que nós vamos sublinhar tudo que estiver em negrito ali, as medidas de comprimento e as abreviaturas de cada um, aqui também, tá? Quilômetros, metros, centímetro, milímetros. Vamos circular essas três equivalências aqui, tá? Olha,
1 metro equivale a 1 quilômetro equivale a 1000 metros, 1 metro equivale a 100 centímetros e 1 centímetro equivale a 10 milímetros, tá? Vamos circular. E ali finalizando com as atividades dessa página 141 e depois mais uma atividade na 142 e finalizando com o metro que nós vamos construir pegando lá da nossa página complementar, tá bom? Então, esse é o início do nosso assunto. Depois segue com mais detalhes aí, mas é algo legal, tá bom? Então, vamos lá, crianças? Página 138 a 141, tá bom? Boas atividades, boa confecção ali do metro de vocês. Ali fala para vocês fazerem o quê? Olha, para nós medirmos alguns objetos que nós temos na sala de aula, mas nós não estamos na sala de aula. Então, vamos medir na casa de vocês e anotar no caderno. Por exemplo, vou medir o comprimento da minha cama, com aquela fita que vocês vão confeccionar. Vou medir a altura do meu sofá e anotem lá no caderno. Vou medir a altura da porta e anoto no caderno. Vou medir a altura da mesa, anoto no caderno, tá? Umas 5 coisas mais ou menos, vocês observem aí na casa de vocês, anotem, meçam, né? Anotem no caderno, tá bom? Beijo para vocês, boas atividades. Até mais!